Olha, nós vamos conversar a partir de agora, pela internet, com o coordenador de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o Gesiel Júnior, já está aqui conosco. E ele vai falar para a gente, qual era, de fato, a verdadeira situação da empresa. Gesiel, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no BG. Bom dia, Tiago, bom dia a todos os telespectadores. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, Tiago. Então, Gesiel, minha primeira pergunta eu já fiz. De fato, qual é a situação real da empresa? O ônibus, de fato, tinha condição de fazer esse tipo de viagem? Como é que a ANTT se manifesta em relação a tudo isso? Tiago, primeiramente, para que se faça uma viagem de transporte interestadual regular, toda empresa ela precisa ter o cadastro junto à ANTT. E essa viagem, ela tem uma distinção com relação a uma viagem de turismo e uma viagem de transporte que chamamos de transporte regular, que são aqueles veículos que saem da rodoviária. A empresa que estava executando esse serviço, ela não tem nenhum cadastro junto à ANTT, ou seja, ela é uma empresa que estava completamente realizando um transporte irregular e clandestino com relação ao serviço que ela prestava. Bom, a gente sabe que, infelizmente, né, Gesiel, isso é muito mais comum do que se imagina. Não é a primeira vez que a gente relata aqui, a imprensa nacional da mesma forma, ônibus irregulares fazendo esse transporte de passageiros, sobretudo nesse final de ano, quando há um aumento de fato aí incisivo na quantidade de pessoas saindo da região Nordeste, indo para a região Sudeste, Sul e vice-versa. A pergunta que a gente faz é o seguinte: como é que essa empresa, esse ônibus que não tinha condição nenhuma de rodar, não tinha autorização, como é que mesmo assim eles conseguiam atuar de forma clandestina? Tiago, nós sabemos que a fiscalização, nossa fiscalização ela é permanente e contínua. O que é que ocorre? Nosso país ele tem dimensões continentais e diversas rotas que são utilizadas pelos transportadores clandestinos. Inclusive, intensificamos nossas fiscalizações desde o início da pandemia, em virtude das restrições que vieram em cima dos veículos que realizavam o transporte regular, favorecendo o transporte clandestino. Então, o que é que nós fizemos na ANTT? Nós colocamos nossos servidores na pista para fazer essas fiscalizações e combater diretamente o transporte clandestino. Só que sabemos que o transporte clandestino ele utiliza a tecnologia de aplicativos de mensagem e monitoram muitas vezes o nosso serviço, como ocorreu. Semana passada, nós estávamos realizando uma operação de combate ao transporte clandestino justamente nessa região, entre Delmiro Gouveia, Maria Bode, Cucarié. Interditamos diversos estabelecimentos que realizavam a comercialização de passagens para esse tipo de transporte, inclusive também apreendemos vários veículos. O que é que ocorre? Ocorre que, com a presença da fiscalização, esses transportadores clandestinos utilizam rotas alternativas, monitorando nossas equipes através de redes de WhatsApp, para que eles possam seguir viagem de forma clandestina, dificultando ainda mais o trabalho da fiscalização. A ANTT tem ideia de quantas empresas atuam de forma clandestina no Brasil? Tiago, existem muitas empresas que trabalham de forma clandestina, até mesmo elas não têm sequer registro junto à Receita, né? Porque o transporte clandestino, ele envolve, né? Ele agrega vários ilícitos, não só sonegação fiscal, como sonegação trabalhista, transporte de ilícitos diversos, né? Armas, entorpecentes, e isso dificulta muito o trabalho para poder a gente quantificar a quantidade de empresas que existem do transporte clandestino. Como é que a ANTT encara especificamente esse acidente? Foi uma negligência, um descaso, um acidente, uma fatalidade, um crime? Como é que vocês consideram isso aí? A fiscalização nossa ela é contínua, como eu falei para você. A gente tenta, de todas as formas, combater e coibir esse tipo de ilegalidade através do transporte clandestino, através da nossa fiscalização. Nós temos parcerias com diversos órgãos, a Polícia Militar do Alagoas com o BPRV tem nos ajudado bastante com relação às operações.
No período de pandemia, a NTT observou esse aumento do transporte clandestino e deflagrou a Operação Pascal. A Operação Pascal ela já apreendeu cerca de 1.200 veículos em todo o país realizando o transporte clandestino. Interditou diversos estabelecimentos que colocavam a comercialização para esse tipo de transporte. E somente nesse período de pandemia, cerca de 40 mil pessoas foram retiradas do transporte clandestino, colocadas no transporte regular. O que essa operação causou? Essa operação causou um prejuízo de cerca de 13 milhões em autuações para o transporte clandestino. Então, o que é que a gente informa e orienta aos usuários? Nós disponibilizamos canais de comunicação através da nossa ouvidoria para que possam ser realizadas as denúncias. Através dessas denúncias, facilita o trabalho de nossas equipes que estão em campo. Jaziel, no caso dessa empresa especificamente, o que é que pode acontecer? Essa empresa, nós fizemos a fiscalização em Delmiro Gouveia e na região, e o estabelecimento dessa empresa estava fechado, né? Tanto que fomos monitorados através de recebemos mensagens de áudio de grupos que existem de WhatsApp desses transportadores clandestinos, e eles conseguiram fechar esse estabelecimento antes mesmo que a gente pudesse realizar a interdição desse estabelecimento. Mas nossas equipes estão continuamente realizando fiscalizações e não vamos parar de combater esse tipo de irregularidade. Então, todas as empresas que pudermos ter conhecimento, iremos realizar as interdições e realizar as apreensões devidas desses veículos que realizam o transporte clandestino e ceifam vidas por nossas rodovias. Perfeito, Jaziel. Muito obrigado por nos receber nessa manhã de segunda-feira. A gente vai acompanhar para e passo as investigações e saber, sobretudo, como é que vai funcionar daqui para frente ainda mais, né? A possibilidade de ampliar, queira ou não, essas fiscalizações, porque, infelizmente, né, tudo isso que o senhor nos trouxe agora pela manhã não tem sido suficiente para impedir que empresas clandestinas ainda possam rodar e expor aí a vida de milhares e milhares de brasileiros em nossas estradas, nas estradas brasileiras. Mais uma vez, muito obrigado e nos colocamos à disposição, tá? Tiago, só mais uma colocação. A NTT, ela tem um canal de ouvidoria que deve ser utilizado para todos os usuários que queiram realizar a denúncia através do número 66. Ele funciona 24 horas e isso contribui para que a gente possa dar mais resultados com relação ao combate a esse tipo de irregularidade que tem em nosso país. Perfeito, Jaziel. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber nessa manhã de segunda. Um abraço, até a próxima. Obrigado, tá? Muito obrigado, até logo.